Culto de adoração. Venha conhecer essa maravilhosa mensagem e partilhar conosco dessa bendita esperança. Domingo, às 19h30. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Participe das nossas classes bíblicas online, terças e quintas-feiras, às 19h. Culto de oração. Orar uns pelos outros é um ato de amor. Participe. Compartilhe seus agradecimentos e pedidos de oração. Quarta-feira, às 19h30. Aos sábados, Escola Sabatina. Às 8h30, a classe dos primários e dos juvenis. E às 10h, ao vivo, a classe dos adultos. Nesta reunião, todos têm a oportunidade de recapitular as lições estudadas durante a semana em porções diárias, para trocar informações, impressões e experiências da Palavra de Deus. Boa noite, que bom que você escolheu estar aqui conosco para mais um culto de adoração neste domingo. Eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos para que nós possamos iniciar esse culto com uma oração. Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais essa semana que se inicia, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua proteção, o teu cuidado. De maneira especial, Senhor, nós te pedimos que tu possa derramar uma porção especial do teu Espírito sobre cada adorador que nessa noite está assistindo e ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco agora e sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como coportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de coportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os coportores. Ela comentou que depois da visita de um coportor,
foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Olá amigos, boa noite, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Que saudade de vocês. Tudo bem por aí? Como está a caminhada? Cada um no seu lar, cada um na sua casa. Está se cuidando? É importante, viu? Logo, logo estaremos juntos novamente. Bom, na escolha da música de hoje, eu pensei naquele momento em que Jesus estava voltando para o céu. Ele olhou para os discípulos e percebeu o medo neles, a ansiedade por agora ficarem sozinhos. Então ele falou assim para eles: meus amigos, não tenham medo, porque eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do tempo. Então, essa música de hoje nos leva a pensar que Jesus está conosco, caminhando com a gente. O nome dela é Estou Aqui. Ao cantar essa música, acredite que Jesus está contigo todos os dias da sua vida. Ele traz cura, toca meu rosto e alivia.
Amém. Glória a Deus. Como é bom ter Jesus pertinho de nós todos os dias. Mas sabe quando você busca Deus, você vai na igreja, você faz teu culto e parece que a vida está meio assim, muito atribulada, muita dificuldade, é relacionamento, é questão financeira, filhos, é saúde, é estudos, e parece que não vai para frente? Vou dar um conselho para ti, se assim eu posso dizer, né? Uma dica muito especial para ti. Gaste pelo menos 1 hora por dia contemplando a cruz do Calvário, a vida de Jesus. Levante cedinho de manhã e se envolva com esse Cristo de uma forma especial. Olhe para a cruz do Calvário, porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos ali o perfeito sacrifício morrendo em nosso lugar. Então entendemos quem Ele é, assim entendemos quem nós somos. Então as coisas agora se equilibram e nós podemos caminhar de uma forma mais plena, mais serena, mais confiante naquele que morreu por nós. Vamos cantar juntos? Levanto a cruz. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito,
Salmo 27, verso 4 nos diz: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. É impressionante como, quando confiamos em Deus, as coisas realmente se tornam muito mais fáceis. Eu sei que nem todos têm esse sentimento que tem aqui, né, do salmista, onde a preocupação dele é viver ao lado de Deus, ou seja, né, que ele possa estar sempre ao lado de Deus, porque ao lado de Deus ele crê que todos os demais problemas, todas as dificuldades serão sanadas. É muito comum quando nós oramos, sempre pedimos para que Deus possa resolver os nossos problemas, pedimos para que Ele possa intervir. E é natural isso, afinal de contas, somos seres que não fomos feitos para sofrer e nem para morrer. Então, quando nos deparamos com sofrimento ou com a morte, é algo que realmente nos faz pensar bastante, e a primeira ação nossa é sempre pedir ao Senhor que possa tirar esse fardo de nós. Mas seria muito melhor se o nosso coração fosse cheio de fé, de esperança, e entendesse e confiasse que Deus está no controle de tudo, que Deus pode fazer tudo. Por isso eu convido você a reforçar a sua fé, né, durante essa semana, orando para que Deus possa estar na sua vida de forma total. Eu não sei qual a tua dificuldade, mas eu sei que você tem dificuldade, que você tem problemas, mas ao invés de pedir para que Deus resolva determinado problema, peça para Ele, para que você possa habitar na sua casa e estar com Ele, ao lado dele. Porque eu tenho absoluta certeza que se Deus estiver com você, você permitir que Deus esteja ao seu lado, você será um vencedor. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, sabemos, Pai, da dificuldade que estamos passando, sabemos que este mundo tem colocado muitas barreiras e somos conhecedores da nossa fraqueza. Sabemos que muitas vezes não temos força sequer para clamar a Ti. Mas, Senhor, te pedimos que nesta noite, nesta semana, Tu possas estar conosco, nos orientando, nos conduzindo e nos fortalecendo a fé, para que o nosso objetivo, o nosso alvo, seja estar ao Teu lado para toda a eternidade. Sabemos, Pai, que muitos ainda têm a fé muito arraigada em coisas deste mundo, ou ainda tem muitas coisas que o prendem neste mundo. Por isso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos a desprender-nos das coisas desse mundo, para que nossa visão, a nossa mente tenha única e exclusivamente o olhar para o céu, para a eternidade, para a tua habitação, para que nós possamos estar contigo por toda a eternidade. Por isso, conduz-nos, orienta-nos, entra em nossas vidas, nos nossos lares, se for necessário nos quebrar para transformarmos como um vaso, que assim seja, Senhor. Também, se for necessário, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, restaure aquilo que foi quebrado, faça milagres, cure, Senhor, porque nós confiamos em Ti e queremos entregar a nossa vontade em Tuas mãos. Ajuda-nos e ensina-nos a entender e ouvir a Tua palavra, que nem sempre nos responde de acordo com o que nós queremos, mas com certeza é sempre o melhor para nós. Fique conosco agora e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Obrigado pelas orações que já foram feitas. Quero refletir com vocês sobre essa pergunta: quanto vale seu trabalho? É uma reflexão sobre o nosso chamado. Cristo nos deu toda a autoridade quando subiu ao céu, ao dizer que nós deveríamos ser seus, fazer discípulos por onde quer que fôssemos. Somos embaixadores de Cristo, o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. A mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Você foi chamado a trabalhar. Quanto vale o seu trabalho? Vamos refletir sobre isso? Ore comigo agora. Deus de bondade, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra, refletir sobre o Teu chamado para cada um de nós. Obrigado pela vida, pela saúde. Continue cuidando da saúde de todos nós, em especial daqueles que estão lutando com a Covid. Que Tua vontade, Teu poder se manifeste na vida de cada um. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Em 1 Coríntios 15, verso 58, nós lemos:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que maravilhosa mensagem de Paulo. Seguir firme, inabalável, abundante em toda a obra do Senhor e sabendo sempre, nunca esquecendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Mas tem mais. As palavras de Cristo nós podemos ressaltar mais a respeito desse chamado. Cristo alertou os seus discípulos e isso serve a nós. Em Marcos 13:13 ele disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, Cristo nos requer aqui nesse chamado uma atitude, que é a perseverança. Perseverança é a qualidade daquele que não desiste apesar das dificuldades, apesar do cenário mostrar outras coisas, ele persevera, ele se mantém firme, e não por um período. Cristo disse, firme até o fim. Então ele disse que esse será salvo. Já Mateus relata algo muito parecido das palavras de Cristo, apenas a parte final. Em Mateus 24:13 disse, ali no Sermão do Monte, no último sermão de Cristo a respeito dos últimos dias, falando sobre os acontecimentos findos da nossa era, ele disse, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Já em 2 João, verso 8, o apóstolo do amor, o discípulo do amor, ele disse em sua epístola, a segunda epístola, capítulo 1, verso 8, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quanto vale o seu trabalho? Ele não é fácil. Veja que a advertência aqui que João escreve, ele diz para tomar cuidado, para não perder aquilo que temos realizado com esforço. Queridos, é com esforço que nós fomos inseridos nessa obra. O nosso trabalho não é de supervisão. O nosso trabalho requer ação, requer esforço. E tome cuidado, como disse João, para que a gente receba o completo galardão, não podemos desistir, temos que perseverar. Já em Apocalipse, João relata o que ele ouviu. São as palavras de Cristo. Gosto de algumas Bíblias onde as palavras de Cristo estão em vermelho na parte final. E aqui é dito, Jesus mesmo diz, e eis que venho sem demora. Ele, na visão de João ali, ele disse, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Em todos os textos que nós lemos, algo em comum aqui você pode verificar. Galardão, recompensa, perseverar, trabalho árduo e retribuição pelas obras de cada um. Sabe, queridos, é uma linha muito tênue essa. A verdade da livre graça de Deus, ela foi quase totalmente perdida pela nação judaica. Os rabinos ensinavam que o favor de Deus devia ser alcançado por merecimento, e eles próprios esperavam ganhar pelas próprias obras o galardão dos justos. E essa modalidade de lidar com as coisas de Deus não é exclusivo dos judeus. Muitos adentram nessa seara para trabalhar pensando no galardão. Mas aí isso é errado? Os próprios judeus perderam de vista a graça de Deus, que nós só seremos salvos pela graça, que só Deus operando em nós através do Espírito Santo é que conseguiremos realizar uma boa obra para o Senhor, que conseguiremos ser perseverantes, que conseguiremos ter cuidado para não perder os nossos esforços. É somente com o Espírito Santo que o esforço necessário nós conseguiremos. Então é uma atuação de mão dupla, não é uma atividade que foi deixada só para os seres humanos fazerem, porque em suas forças eles são limitados, débeis, mas também não é algo que Deus exclusivamente trouxe para si. É uma cooperação.
O segredo do sucesso é o esforço humano aliado ao poder divino. E então isso é bem nítido quando Paulo escreve ali. E é uma verdade, é uma máxima. Romanos 4,4 diz: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Quem sabe por causa dessa compreensão de que o trabalhador é digno do seu salário, eles perderam de vista a graça de Deus. Nós não somos merecedores de nada, somos convidados a trabalhar na seara de Cristo. Cada um que trabalhar vai receber a sua paga, mas não é isso que tem que nos motivar. Pedro, ao Cristo falar a respeito de galardão e de tantas coisas, Pedro faz a seguinte afirmação para Cristo, a seguinte pergunta. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 27 a 29. Então Jesus lhe propôs uma parábola, que um dono de uma vinha, estava na época da colheita, ele saiu a chamar trabalhadores. De madrugada, ele chamou os primeiros que encontrou na praça e combinou com eles 1 denário. Aqui na chegada de Rio Branco, ali perto da corrente, perto da Suframa, tem alguns pontos ali onde ficam os chapas, nome dado para as pessoas que descarregam os caminhões que chegam com mercadorias em Rio Branco. Assim, da mesma forma, na praça ali, na parábola, ficavam aqueles trabalhadores esperando serem contratados para um dia, uma jornada de trabalho. Quando o dono daquela vinha se levantou, ele foi cedo assalariar trabalhadores para a sua vinha, de madrugada, bem provável entre as 6 horas da manhã, e combinou com eles 1 denário pela jornada. E eles aceitaram e foram alegremente ao campo para assim fazê-lo. A parábola continua dizendo que às 9 horas da manhã, na verdade a Bíblia fala na hora terceira ou terceira hora, chamou mais trabalhadores, mas a estes disse apenas: lhes pagarei o que for justo. Em seguida, a parábola diz que ele voltou na hora sexta, na hora nona, e também fez da mesma forma. Todas as vezes que aquele patrão, o dono da vinha, chegava na praça e encontrava trabalhadores dispostos a trabalhar, ele os convidava para trabalhar em sua vinha. Até que a parábola fala algo diferente. Disse que às 5 horas da tarde, na 11ª hora, ou hora 1/10, também voltou à praça e ainda haviam trabalhadores lá. E perguntou-lhes: onde vocês estavam o dia todo? E mesmo sem responder, nem esperar a resposta adequada, ou suficiente, ou equivalente, ou justificação, ele fez um convite inesperado: ide para a minha vinha, ide para a minha vinha. E aqueles trabalhadores foram. Podemos imaginar a alegria do dono da vinha. Todo o seu parreiral sendo cuidado, sendo colhido, nenhuma uva sendo desperdiçada. Todas que estavam maduras estavam sendo colhidas. E tinham muitos trabalhadores. Todos os trabalhadores felizes, porque tiveram a jornada de trabalho, teriam o pão de cada dia seguro por mais um dia. Eles não tinham de onde tirar sustento se não fosse pelo trabalho diário. E como eles ficavam contentes por ter um trabalho. Então eu quero imaginar que naquela vinha todos estavam ali trabalhando.
E podemos ver o dono da vinha nessa imagem aí, uma retratação, né, um desenho, com o dono da vinha chegando com os trabalhadores da hora 10ª. Todo mundo ali trabalhando. Mesmo assim, às 5 da tarde, no finalzinho do dia, estavam chegando mais trabalhadores. E a jornada de trabalho iria até às 18 horas. Foi aí então que aconteceu o seguinte na parábola. Às 18 horas foi dada a ordem ao administrador: paga os trabalhadores. E a parábola vai dizer que, começando pelos que foram chamados por último, fizeram uma fila e deu-lhes para cada um denário. Cada trabalhador, começando pelos últimos, recebeu um denário. Então, conforme ali estavam recebendo e saindo da fila, os que foram chamados ali na primeira hora começaram a imaginar no seu coração quanto seria o seu salário. Porque os que chegaram agora há pouco, há menos, quase uma hora atrás, estão recebendo um denário, os que chegaram meio-dia. Então nós que chegamos primeiro vamos receber algo muito maior. Eu pergunto para vocês, qual o sentimento dos que foram chamados no final do dia? Pela surpresa da generosidade? Para aqueles primeiros, eles receberam o mesmo salário de uma jornada integral. Eles ficaram agradecidos, penso eu aqui, pela generosidade do dono daquela vinha. Um denário por uma hora de trabalho, mesmo eu chegando no finalzinho, não trabalhando tanto quanto os demais, eu estou recebendo um denário. Que gratidão eles devem ter ficado. Mas, a parábola vai dizer que os que foram chamados primeiro tiveram a surpresa. Nos seus corações fantasiaram e acharam que tinham que ganhar muito mais do que os outros, porque foram chamados primeiros. Na obra do Senhor, quanto vale o nosso trabalho? Como fica o interesseiro? Jesus advertiu que toda ação executada na busca pela recompensa humana ou na tentativa de conseguir honra e respeito entre os homens deve ser evitada, pois tais atitudes são reprovadas por Deus. Mas os que agem com sinceridade, rejeitando a hipocrisia e a autoglorificação, recebem o seu galardão. Vejam, queridos, o Senhor espera que nós tenhamos uma atitude adequada para com o seu amor, o seu cuidado. Não é a duração do tempo que labutamos, mas a disposição, ou seja, a voluntariedade, a fidelidade em nosso trabalho que o torna aceitável a Deus. Nosso trabalho é aceitável a Deus nessas condições. É requerida uma renúncia completa do próprio eu em todo o nosso serviço. Em outras palavras, o que importa é pensarmos no serviço do Mestre e não no nosso próprio bem-estar, nas honras que nós podemos advir de trabalharmos na seara do Senhor, aceitando esse chamado. O menor deve ser feito com sinceridade e desinteresse. O menor dever feito com sinceridade e desinteresse é mais agradável a Deus que a maior obra quando manchada pelo egoísmo. Uau! Ele olha para ver quanto nutrimos do Espírito de Cristo e quanto nosso trabalho revela da semelhança de Cristo. Considera mais o amor e a fidelidade com que trabalhamos do que a quantidade que fazemos. Que maravilha! Quando Cristo habita na alma, o pensamento de remuneração não é supremo. A remuneração, este ganho não é o motivo impelente do nosso serviço. Verdade é que no sentido secundário, devemos olhar a recompensa. Deus deseja que apreciemos as bênçãos prometidas. E no caso aqui, uma das bênçãos que foi dita é a vida eterna. Galardão e vida eterna foi a resposta que deu a Pedro. Mas, queridos, isso não deve ser o que nos motiva. Estar ali, estar agradecido pelo que Deus nos concederá, faz parte. Deus espera que sejamos sim. Mas o que nos move para frente é a nossa semelhança, nosso desejo de ser semelhante a Cristo. Não a remuneração por qualquer ganho. E eu perguntaria mais uma vez, se o Senhor tivesse que lhe pagar pelo seu serviço, quanto vale o seu trabalho? A maravilhosa notícia é que a recompensa
não é pelas obras. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, já lhe explicou Paulo, mas pela graça. Queridos, o meu e o seu trabalho para Deus, assim como na parábola, nos dá a entender que todos receberemos a justa remuneração, tanto aqueles que foram chamados nas primeiras horas, quanto os que foram chamados depois. O que deve nos motivar, o que deve nos encher de alegria para trabalhar no Senhor, repito, não é o amor pela recompensa, pelo salário, o quanto nós ganharemos mais do que os outros porque estamos nessa seara há mais tempo, mas sim reconhecendo que o Senhor nos dará em justa medida, muito além daquilo que nós merecemos. Em Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, nós lemos assim: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas se você quer se gloriar, glorie-se nisso, disse Deus, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, que faço juízo, que faço justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o nosso querido Senhor. Chegando aqui para a nossa parte final, eu gostaria de ler com vocês esse pensamento. O primeiro e o último devem ser participantes do grande galardão eterno. E o primeiro, que foi chamado nessa seara, logo de manhãzinha, que está caminhando conosco aí, pregando o Evangelho há tantos anos, esse é o primeiro que deve alegremente dar as boas-vindas aos últimos que chegaram. Ao invés de reclamar do dono da vinha, nessa parábola se esperava uma atitude em que os primeiros, alegres por terem participado do Senhor, visto que ele também chamou outros a participar, gozar dessa alegria que seria ver outros trabalhadores alegres por ter o pão daquele dia supridos pelo Senhor. Aqui diz que os primeiros nessa seara devem dar boas-vindas alegremente aos últimos. E é o que nós fazemos na nossa igreja. Será que você tem recebido os últimos que têm chegado com boas-vindas? Diz mais o pensamento: aquele que inveja o galardão do outro, esquece que ele mesmo é salvo unicamente pela graça. A parábola dos trabalhadores reprova toda ambição e suspeita. O amor regozija-se na verdade e não estabelece comparações invejosas. Quem possui amor, compara somente seu próprio caráter imperfeito com a amabilidade de Cristo. Uau! Eu e você, comparados com o caráter de Cristo, nosso caráter imperfeito, nossa, como a gente está distante. É com Ele que nós devemos comparar, e só faremos isso se nós possuirmos amor. Vamos nos comparar a Jesus. Como é o seu trabalho comparado ao trabalho de Jesus? Como têm sido as suas realizações comparadas com as realizações de Jesus? Nossa, as minhas ficam infinitamente pequenas. E é isso que deve nos motivar sempre a compararmos nisso. E se tivermos que ser gloriosos nas nossas realizações, Jeremias ali está escrito que devemos nos regozijar em conhecer o Senhor. Como é bom conhecer o Senhor. Ah, como eu dou glórias a Deus por conhecê-lo, sabermos que Ele é bom, é um juiz justo, é misericordioso, faz justiça e juízo em toda a terra. Como Ele é amável. É isso que deve nos fazer sempre impelidos. Queridos, todos nós fomos chamados para trabalhar nessa vinha. Eu fui chamado há mais tempo do que o Messias, eu fui chamado há mais tempo do que o Kennedy, mais tempo do que a Ana Paula. Mas todos nós fomos chamados para trabalhar na obra do Senhor. O que eu vou receber, o Senhor dará o que for justo, porque Ele é misericordioso. Ele não vai retribuir segundo as minhas obras, mas segundo a sua misericórdia. Olha como termina a parábola. O Senhor reprovou a atitude daqueles primeiros trabalhadores, dizendo: eu não estou sendo mentiroso, não estou sendo injusto com você, porque eu lhe prometi
e lhe paguei o que eu lhe prometi. Eu estou sendo justo, eu te convidei para trabalhar e estou te dando o que eu quis. Agora, se eu quero ser generoso com o que é meu, estou agindo errado? Eu faço alguma coisa errada só porque você acha que é errado? Ou eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Queridos, essa é uma imagem muito pobre para dizer que o Senhor retribuirá o meu trabalho e o seu trabalho não pelo valor que nós achamos que Ele tem, mas pela misericórdia infinita do Senhor, pelo cuidado que Ele tem por nós. E eu quero que você, que está chegando agora, saiba que você é muito bem-vindo para trabalhar nessa seara. A seara é grande. Essa igreja tem orado para que o Senhor envie mais ceifeiros, porque Ele mesmo disse para orarmos pedindo mais ceifeiros. E você veio, Roberta, você veio, Gustavo, você veio, Kennedy, você veio, irmã Lucy, o irmão Messias, Aline, Kennedy, o Rodrigo, todos os outros que, porventura, se eu começar a falar aqui, eu vou esquecer de alguém, eu não quero ser injusto. Vocês chegaram como trabalhadores da 1ª hora. Sim, provavelmente, nós somos os trabalhadores que chegaram no fim. E temos que dar boas-vindas a vocês, convidar vocês a trabalhar junto conosco, na vinha do Senhor, porque receberemos dele o que for justo. E vocês, se convidarem outros para trabalhar nessa vinha, se chegarem outros, façam o mesmo, deem as boas-vindas, porque é isso que nos motiva, ver que o Senhor, Ele mesmo é quem chama os trabalhadores, Ele mesmo capacita os trabalhadores, a vinha é dele, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dele. Apocalipse 22:7 termina dizendo: eis que venho sem demora, o Senhor está às portas. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, fazendo alusão ao livro do Apocalipse, mas eu poderia dizer, bem-aventurado aquele que guarda todas as palavras deste livro, a Bíblia. E o Senhor prometeu que ninguém, nenhum copo d'água, nada ficará sem receber a justa retribuição. Pergunto mais uma vez, quanto vale o seu trabalho? Eu quero dar a minha resposta. O meu trabalho não vale nada. Porque tudo que eu fizer pelo Senhor não é nada. Porque eu não consigo fazer o trabalho dele pelas minhas forças. Se o Espírito Santo não me dirigir, se o Espírito Santo não continuar a transformação do meu coração, eu não vou conseguir realizar nada. E tudo que for realizado, se for realizado, é unicamente dos méritos dele. Mas eu agradeço, porque eu receberei o mesmo galardão de Paulo, receberei a mesma recompensa de Abraão, a mesma recompensa dos heróis da fé como Noé. Eu me assentarei com vocês à grande mesa do Senhor dessa vinha. Quer você também fazer parte? Lembre-se, ele disse, eis que venho sem demora. E se é a sua vontade estar preparado, trabalhando na vinha dele, ainda que seja na última hora, eu quero que você ore comigo. Querido Deus, muitos trabalhadores nesta parábola chegaram cedo, outros chegaram ao meio-dia, outros no final do dia, mas todos o Senhor tratou com generosidade, com bondade, com amabilidade. Não retribuiu segundo o trabalho que cada um realizou, mas segundo a tua bondade e misericórdia. Jesus foi empenhado para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna. E aqui, cada um de nós, nesta oração, também quer dizer ao Senhor, usa-nos para a honra e glória de teu nome, que na nossa vida seja feita a tua vontade, e que tudo em nós seja reflexo do que o Espírito Santo tem atuado. Nos abençoa, nos ajuda a receber os que chegaram agora na vinha para trabalhar com um sorriso, com boas-vindas, para que juntos nessa seara que é grande, trabalhemos para Ti, para que toda honra e glória seja dada a Ti, para que mais pessoas que o Senhor ama conheçam a Tua palavra de amor. Por isso, coloca o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, nos dando palavras sábias, colocando, Senhor, mel nos nossos lábios, colocando doce na nossa maneira de agir, uma gentileza. Faz o que for necessário na nossa vida,
para testemunharmos a obra que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Usa-nos para o teu serviço e nos retribua, Senhor, segundo a tua misericórdia e não segundo as nossas obras, porque elas são falhas. Louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Dá-nos um bom restante de noite, uma boa semana. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda se temos falhado. É o que te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.